Fala, meus queridos, tudo certo com vocês? Eu sempre falo que eu volto e eu nunca volto, e então vocês já estão acostumados, mas eu prometo que uma hora eu volto. Hoje, vamos falar de Pedrinho Figueiredo, um armador muito jovem e muito talentoso, e a manchete é essa mesmo. Ele é o melhor jogador de X1 do basquete base brasileiro, quiçá do basquete base latino-americano. O Pedrinho ele é da geração de 2008, uma geração extremamente promissora, uma geração que a gente tem muitas fichas aqui no Brasil, conhecida principalmente pelo Matias, mas o Pedrinho não é um coadjuvante tão distante, não. O Pedrinho jogou no Flamengo, aqui no Brasil, fez base também antes disso no Botafogo, foi pra Espanha muito cedo, jogou um período ali de uma temporada e meia, mais ou menos, no Valência, se eu não tô me enganando, acho que foi esse tempo aí, e depois foi pro Baskonia. Baskonia é um projeto de Euroliga, um projeto bem grande. O Pedrinho, eu não tenho informação sobre o futuro dele, pra onde ele vai, e nem é o propósito desse vídeo. O propósito desse vídeo é fazer uma coisa parecida com o que eu fiz com o Summits. Lembra que eu sentei aqui e fiquei 50 minutos falando sobre a temporada do Summits na Overtime Elite? A gente vai falar agora um pouco sobre a temporada e, melhor, alguns momentos da temporada do Pedrinho no Baskonia. Então vamos que vamos pra videoanálise, meu quadro favorito, e eu acho que é o quadro que virou o tabelado de 3. Vamos falar do Pedrinho Figueiredo. Vamos que vamos. Pra você se familiarizar com o Pedrinho, deixa eu deixar aqui rolando já, é ele, o camisa 29, que faz essa enterrada. Esse é o Pedrinho. Ele é um armador, na teoria um armador, e a gente vai falar ainda sobre isso, mas na teoria um armador, tem 1,94 m de altura, 2,04 m de altura, faz aniversário em dezembro, então ele é muito novo. Ele tá com 16 anos, e recém-feitos 16, não tão recém-feitos, mas muito novo. Aqui são lances dele no Basketball Without Borders, o camp que a NBA faz, essa foi a edição das Américas, e foi em El Salvador. Fazer aquela coisa sempre, deixar o lance rolar um pouco, e aí eu trago pra vocês a análise. De novo ele que tá com a bola ali, vai receber o bloqueio, tem uma troca de um brasileiro, Bruno Solano, marcando ele, outro jogador da geração 2008, e aí ele tem essa facilidade pra criar. O Pedrinho, deixa eu voltar aqui pra gente trazer ao lance. O Pedrinho ele tem uma coisa muito rara para a idade dele, que é o controle do ritmo. Ele entende muito bem o basquete com esse ritmo individual, né? Ele às vezes não pega tanto as leituras coletivas, mas individualmente ele vai muito bem, e isso é muito difícil de se ensinar. Então, por exemplo, aqui você percebe que ele espera, ele podia já ter atacado, ele espera, vinha um mismatch, tem a troca. Quando tem a troca, essa ação aqui dele de ele vai agora abrir, jogar com espaço, é também para aproveitar um mismatch, que é a troca do jogador mais pesado, que é o Bruno Solano, que o marcador original dele tá aqui, então ele já tem uma troca, vai um pouco para trás para ganhar espaço, para ganhar metros, né, para poder correr. Quando tem uma tentativa de roubada de bola do Solano, uma defesa um pouco mais agressiva, ele já tem um contra-ataque imediato. O spacing não é bom, o espaçamento não é bom, esse jogador não tem que estar aqui, ele tava esperando receber o passe, se você for parar pra analisar, ele tá tentando pegar a posição pro passe, mas ele acaba ficando na frente do Pedrinho, que hesita e faz isso aqui muito bem, ó. Esse pé direito dele aqui, que você vai ver que ele dá uma virada, esse pé aí é importantíssimo pra você ganhar controle mesmo, né, no drive, e aí ele ainda assim consegue atacar, tem um bloqueio, ele volta ao marcador original de novo, ele vai correr aqui pra onde? Não vai correr, então ele vai fazer a mesma coisa que ele fez outra vez, ele para, hesita, e aí quando ele hesita é o suficiente pro marcador vir pra posição onde ele tava, e aí sim ele cria espaço. Então deixa eu voltar aqui pra vocês verem, nessa situação aqui, com a ajuda também do Paul Sarui, um dos principais jogadores do camp, um canadense também muito bom dessa geração, ele não tem o que fazer, então ele espera o momento certo pra atacar de novo, se colocar na melhor posição e aí sim, sem ajuda, finalizar e fazer 2 pontos e a falta. Aqui de novo, um pouco de leitura dele num contra um, que é muito, muito completo, e a capacidade de hesitar, isso é muito difícil de ter, jogadores jovens não têm muito essa capacidade, jogadores jovens costumam jogar em um ritmo só, ele não é assim, então por exemplo, aqui ele tem mais espaço para jogar, ele ameaça o step back, traz a bola basicamente para a mão dele, e aí sim consegue hesitar. Essa movimentação do pivô permite que ele ataque o fundo, tem um uso muito bom do braço de apoio, né, que é esse braço aqui para proteger não só a bola, mas também para fazer um gancho, né, ele vai colocar o braço no momento que o marcador estende o braço aqui para tentar pegar o próprio braço do Pedrinho, ele já tá com o braço levantado, isso é uma característica de jogadores de alto nível de X1, então ele faz isso muito bem, o Shai faz isso muito bem também, né, essa capacidade de jogar o basquete com esse braço, que é o braço secundário, né, o braço de apoio, repara que ele já tá tirando a possibilidade do marcador, o termo em inglês é jam, né, que é você basicamente pressionar esse braço e não deixar o drive
e tirar o drive, ele levanta o braço, então o marcador acaba pegando no peito, não tem nada ali pra fazer, e aí logo em seguida, é muito rápido, ele já vai e usa esse mesmo braço para criar momento positivo, para desequilibrar o defensor e também para conseguir espaço para finalizar. Finaliza bem, ele não é muito vertical, repara que é uma finalização com 2 pés também, não é uma finalização super vertical, mas é o suficiente para ele também finalizar. Vamos continuar. Aqui, já lances dele na Copa Espanha. Eu peguei essas duas competições, Copa Espanha e o Basketball Without Borders, pra gente ter de métrica. Escolhi não pegar nada de Liga EBA, que é... Deixa eu colocar na outra câmera aqui pra vocês me verem melhor. Escolhi não pegar nada de Liga EBA, ou a terceira FEB, que é a 4ª divisão espanhola, a liga que os jogadores mais jovens que estão em projetos grandes acabam jogando. Não quis pegar porque eu acho que a gente tem uma amostragem mais legal do Pedrinho jogando contra jogadores da sua idade. Eu vejo que o que ele faz, a maturidade com que ele joga X1 é muito relevante para jogadores da sua idade, e aí eu gostaria de ter isso bem delimitado. Então por isso Copa Espanha, que é uma das a principal competição não estadunidense de basquete de base doméstico, é a Copa Espanha, são muitos times participando e muitos times de altíssimo nível, então vamos voltar aqui. Aliás, esse jogo contra o Barcelona e é um bom teste. De novo o Pedrinho jogando com espaço, aqui é só pra gente ver a capacidade de desaceleração dele, não é uma coisa que é tão falado, mas é muito importante a capacidade de desacelerar. Ele pega a bola, já ataca, consegue colocar o marcador numa posição um pouco desfavorável e aí o braço de novo, capacidade de usar o braço. Olha ele usando aqui o braço, ele tá com o braço sempre ativo, e isso é muito importante. Ele já ataca, já vai pro drive já com o braço estendido para criar o primeiro contato, e aí depois ele usa esse braço, estica, coloca o defensor numa situação ruim, cria uma separação muito grande. São poucos jogadores que criam separação no basquete de base, a maior parte deles consegue ter vantagem por questões físicas. Então normalmente o cara ele é grande, então por isso ele joga bem no garrafão. Normalmente o cara é mais rápido, então por isso ele consegue correr e finalizar. Poucos jogadores criam separação. O Matias é um deles, o Pedrinho é outro. Quando um jogador consegue criar separação, ele costuma ter um pezinho muito firme no basquete profissional a longo prazo. E aí aqui ele tem ainda uma hesitação para arremesso, ele vê esse jogador aqui que poderia ajudar o camisa 30, o jogador não ajuda, e aí ele sobe para arremesso. E a gente tem agora já um primeiro momento dele com arremesso. Um pouco mais dele aqui também criando espaço sozinho. Deixa eu voltar aqui pra gente ter. Também no Basketball Without Borders, aquela coisa de sempre flutuar muito bem. Essa capacidade de flutuar é muito interessante. É uma das coisas que mais faz o Pedrinho ser um prospecto que eu vejo hoje com nível de, assim, Power 5, né, de grandes faculdades dos Estados Unidos. Acho que ele tem também uma chance legal de fazer conseguindo fazer boas escolhas, conseguindo desenvolver algumas coisas, ele tem chance de ser um dos nomes brasileiros da NBA. De novo aqui, ele tem uma situação de pick and roll, e agora a gente começa a ver ele criando espaço sozinho, mas usando o pick and roll. Ele vai conseguir a troca. No que ele consegue a troca, ele sempre... Isso é um vício de jogo, mas é um vício positivo. Ele vai fazer aquele mesmo movimento que fez naquela primeira posse que eu mostrei. Ele vai pra trás pra tentar jogar com espaço. E principalmente, ele não tem como atacar aqui, virar o corner, né? Atacar e criar um drive, porque ele não é o mais explosivo. Então o que ele opta é sempre por jogar com ritmo. Ele tem aqui um tempo, troca de pé, faz o marcador vir na sua posição, chegar mais perto, né? Porque esse marcador tá apagando ao arremesso. Teve já a troca aqui, então ele tem essa possibilidade de passe, mas enfim, ele vai chamar o marcador e aí com essa mini reze que ele faz, é o suficiente para esse marcador dar um passo, perder o passo, e aí ele ataca muito bem, principalmente por esse bloqueio que o seu próprio jogador fez, que é o famoso gortá, que é um bloqueio na bandeja. E aí ele finaliza com a mão de dentro. Vai muito bem nesse sentido. Mais dele aqui, o Pedrinho com a bola, de novo jogando pique, de novo aquela coisa de chamar o marcador. Quem tá marcando ele agora, o camisa 47, é o Paul Osarui, que é um dos principais jogadores da geração 2008 no mundo, um dos realmente principais jogadores, foi um dos melhores jogadores do camp, não tenho certeza se foi o MVP do camp, mas vai muito bem, muito atlético. Ele tem a troca, na hora que tem a troca, no momento que o Pedrinho desenvolver, e aí eu já tô adiantando aqui, mas no momento que ele desenvolver esse passe, que é o pocket pass, né, que é esse passe que ele daria nesse espaço, ele vai virar um jogador de outro nível. Hoje ele não tem esse pocket pass, mas quando ele conseguir criar esse pocket pass,
ele vai virar um jogador de outro nível, e aí vai dar um salto pra realmente se tornar um armador. Hoje eu vejo o Pedrinho como um escolta, como um combo guard, porque ele sai muito bem do pique. Ele consegue sair muito bem do pique, não acha o pocket pass, tudo bem, dá mais um drible, chama o marcador, e aí é muito rápido a tomada de decisão dele. Ele já vê essa situação aqui acontecendo, já entende que ele vai ter de novo um Gortá, e aí ele finaliza de novo com a mesma bandeja. Por que não finalizar com a bandeja da esquerda, apesar de ele estar atacando do lado esquerdo? Se ele finaliza com a esquerda, ele podia tomar um toco aqui do Paulo Sarui, ou ele podia se colocar em situação mais delicada ainda. Ele tá atacando com o corpo já virado pra dentro, então ele vai finalizar com a mão de dentro. Vai bem nessas situações. Agora, ele atacando na transição, vai ter uma opção de atacar o fundo, e aí ataca muito bem. Aqui é a leitura total, né? É de novo ritmo. Na hora que ele sai aqui atacando, ele pode só cortar que nem um maluco aqui, mas ele não tem essa explosão. E tudo bem, não precisa ter. Normalmente quem não tem que achar soluções, e quem acha soluções costuma jogar basquete durante muito tempo. Então, ele espera, hesita com esse pé. Acho que a gente vai conseguir ver aqui. Olha o pé direito dele, como vai. O pé direito dele pisa, já vira, ele iguala o quadril, então o quadril dele fica igual ao marcador. Como é que eu vou explicar isso? Acho que vocês entenderam. O ângulo de quadril dele está exatamente alinhado com o marcador, o que significa que ele vai conseguir dar um próximo passo mais explosivo. E aí quando ele dá o próximo passo, ele tem alguma vantagem, não tem muita, joga um bumpzinho, o ombro dele, dá uma desacelerada, isso é o suficiente para, de novo, hesitar. É um jogo de hesitação, é um constante jogo de hesitação. Eu fiz um vídeo um tempo atrás onde eu falei que ele me lembrava o Shea. Isso é uma heresia, eu sei, mas é pelo jogo de hesitação, é pelo ritmo que é muito único. Então ele vai aqui hesitar, o marcador tem que se aproximar, o marcador que está sendo físico tenta colocar o braço nele, ele já escorrega, de novo, hesita, ele não precisa subir naquela bandeja, ele hesita, é muita cadência o jogo do Pedrinho, e aí finaliza. Coisas parecidas agora, essa aqui é inteligente demais, é leitura de finalizador. O que ele faz aqui é do cara que é um pontuador. Ele recebe a bola, ele tem a chance de jogar um pick and roll, no vazio. O que é isso? Se esse jogador vem pra cá e faz um bloqueio, ele pode sair aqui no pick e vai ter um espaço aqui vazio. Não tem ninguém no lado forte da bola. Lado forte da bola, ou melhor, lado forte da quadra, é o lado onde a bola está. Se a gente fizer uma linha aqui no meio da quadra, a bola tá desse lado, esse é o lado forte. O outro lado é o lado fraco. Por que jogar um pick and roll no vazio é interessante? Porque você força o lado fraco a colapsar e a ter que ajudar. E aí você cria um monte de vantagem. Então, sabendo disso, ele já tem essa possibilidade. Só que ao mesmo tempo, o Pedrinho não é um cara que vai querer... O instinto dele não é criar para os outros, é criar para si. Então o que ele faz aqui é chamar... Opa, deixa eu voltar aqui. É chamar... O camisa 9, o pivô, ele chama o camisa 9, pede pra ele limpar, pra ele sair do garrafão, pra ele fazer o bloqueio. E no momento, repara, no momento que o camisa 11 se mexe, ele ataca o fundo e aí finaliza muito bem, finaliza com fisicalidade, finaliza na passada. Ele cria uma vantagem bem legal aqui, que é uma vantagem teórica, né, porque esse marcador tá contando com a chegada do bloqueio, então tá dando o fundo, tá contando que não vai ter... não quer deixar o Pedrinho atacar o meio, e aí ele reage ao que a defesa dá. Não tem passe na ajuda, porque tem jogadores bem posicionados, e aí ele finaliza bem. Ele ainda prefere e escolhe sempre finalizar com a mão direita. Isso é uma coisa que acho que a longo prazo não é um problema, mas ele gosta de finalizar com a direita e finaliza bem. Aqui de novo jogando com pique e jogando com ritmo, mão direita finalizando, mão pra dentro, a mão de dentro. Mais uma ocasião onde ele hesita. Nesse momento ele sai do pique, não tem troca, esse marcador tá em drop, esse jogador vai subir, vai limpar, vai fazer um pick and roll espanhol falso, que é o que eles fazem muito bem lá. Mas repara que ele sai do bloqueio com muita inteligência para operar. O Pedrinho tem uma coisa que quem me ensinou foi o Lucas Margarido, que é a fluidez no drible. Ele sempre dribla. Se a bola tá na mão esquerda, ele tá com o pé direito pisando no chão na hora do drible. Ele é muito fluido, então olha, ele bate a bola só quando ele pisa com o outro pé. E aí isso permite que ele seja muito, muito direto. E aí ele consegue fazer isso. Nesse momento tem uma leve hesitação, e ele ataca. E sempre ataca o fundo. Repara que o ângulo que ele tá se projetando para ficar entre a cesta e o marcador. E aí ele vai muito bem, finaliza com a mão de dentro. É um arremesso difícil.
mas é um arremesso que é de segurança pra ele. Agora a gente vai entrar num outro ponto do Pedrinho, a gente já entendeu que ele consegue criar individualmente, consegue criar pra si. Vamos entrar um pouco no arremesso, vamos dar uma olhada no que é o arremesso do Pedrinho. Ele foi o cestinha de 3 da competição, ganhou o campeonato de 3 pontos. Dito isso, eu não acho o Pedrinho um arremessador absurdo, eu acho ele fluido, mas eu não acho ele um arremessador absurdo, assim, não é um shooter pra mim. A mecânica dele aqui a gente consegue ver bem. Ele tem uma mecânica... Deixa eu deixar passar, e aí eu retorno pra gente falar depois de vocês verem o arremesso. Ele tem um arremesso um pouco puxado, como vou explicar. Ele recebe a bola, tá com os pés relativamente fincados. Quem viu o vídeo do Samis sabe muito bem do que eu tô falando, mas tá bem fincado. E quando ele sobe bem pra arremessar. Não é aquele arremesso... Não é um arremesso tão rápido, porque ele sobe bem pra arremessar. O joelho tá sempre muito bem flexionado, aí ele sobe e arremessa de cima. É um arremesso bonito, é um arremesso fluido, mas é um arremesso um pouco demorado. Aqui vai dar pra ver melhor nesse arremesso da zona morta, ele como ele recebe agora, recebe no hop, não fica no hop, faz 1-2, desce pra arremessar e aí chuta. É um arremesso mais tradicional de jogador que gosta de jogar na meia distância, que é o replay daquele mesmo lance, ele arremessando. E aí a gente consegue entender um pouco do Pedrinho como arremessador. Eu acho que a gente tem material humano aí pra entender que ele vai conseguir se tornar um arremessador bem bom, próximo ali dos 40% de 3, mas ele não é um arremessador. Eu quero que isso fique claro. E aí eu digo arremessador no arquétipo do que é um arremessador. Por exemplo, o Vitor Benite é um arremessador. É um cara que está em quadra pra arremessar. O Marquinhos não é um arremessador, apesar de ter como arremessar e saber arremessar. O Marquinhos é um pontuador. E o Pedrinho, ele é um pontuador. Ele vai chutar bem fora da bola, sem a bola, ele vai chutar bem em movimento, mas ele não vai ser um especializado nisso. O Pedrinho vai ser um cara que vai muito mais usar o arremesso como uma arma entre várias que ele vai ter ali pra pontuar. Então ele não é um arremessador, apesar de saber arremessar e ser um bom chutador. Eu trouxe pra gente essa discussão, porque agora a gente começa a ver uma parte que é, pra mim, os 2 pontos começam a chegar nas partes que são os 2 pontos de principal evolução pra gente entender o Pedrinho como um jogador. Ele cria bem num contra 1, cria muito bem num contra 1 quando ele tem espaço pra jogar e quando ele tem tempo pra jogar. Precisa de volume de jogo, não é um chutador absurdo, mas é um cara que consegue chutar, apesar de não ser um movimentador e um espaçador sem a bola constante, não é um cara que vai ficar correndo que nem um maluco e vai tentar criar espaço. Ele é, na verdade, um chutador ocasional. Quando ele precisa, ele chuta, quando a bola chega, ele chuta, mas ele não vai sair de 3 bloqueios pra chutar. Então, a chave, eu acho, que pra gente entender o Pedrinho, são esses 2 pontos que eu vou trazer. O primeiro deles é ataque ao close-out. O que é o close-out? Ele vai receber a bola aqui e ele tá com a possibilidade de chute. O marcador dele é esse aqui, nesse caso é o Bruno Solano. O Bruno Solano vai ter que correr toda essa distância para marcar o Pedrinho, para não deixar o Pedrinho arremessar. Isso é um close-out no basquete. Close-out é a ação de você contestar um arremesso quando você tá com uma distância aí para percorrer, quando você tem que correr para contestar um arremesso. Isso é um close-out. O close-out é o principal sintoma de uma vantagem em quadra. Por quê? Quando a bola chega no Pedrinho, a defesa já tá colapsada. A bola nem chegou ainda. Quando a bola chega no Pedrinho, a defesa tá colapsada e você tem 2 jogadores que estavam marcando um. Isso é uma vantagem no basquete. O close-out, ele é uma arma muito importante. Se você consegue entender essa vantagem, você consegue criar uma sucessão de vantagens e aí o jogo fica muito mais natural. O Pedrinho hoje, por ele não ser o mais explosivo, apesar de ser acima da média fisicamente, atleticamente falando, ele não tem aquela explosão, mas ele tem a ameaça do chute. Colocando um paralelo, o Renan é um excelente atleta. É um atleta que a nível físico é um dos poucos no mundo tem o que o Renan tem. Na idade dele eu acho que ele tá no 1% ali, juntando com os americanos. Mas ele não tem o chute. Então o jogador, talvez um Bruno Solano que estivesse marcando o Renan, não precisaria correr. Hoje ele tem um chute melhor, mas eu digo nessa época de base, né? O jogador não precisa, na mesma idade, com 16, 17 anos, o jogador não teria que correr. O jogador poderia apagar o arremesso. E aí o Renan não teria vantagem pra atacar o close-out. O Pedrinho tem. Ele vai bem, só que essa batida de bola, ela é uma batida de leitura. O que o Pedrinho deveria fazer aqui é aproveitar a vantagem, ele vê esse jogador aqui ameaçando. Esse passe aqui é um passe que não faz sentido, porque esse jogador não vai ter um close-out longo
pra realizar, então ele entende que é mais valioso ele aproveitar o seu closeout longo do que criar uma outra camada que seria um passe que não geraria um closeout longo, mas a gente vê aqui que ele tem que usar muito do drible para criar o arremesso. Ele acaba finalizando e vai bem, mas é uma questão ainda um pouco a ser desenvolvida. Ele dribla no próprio defensor. Ele cai no estante, né? Que é o estante, é essa ação de fingir que vai trocar ou que vai defender. E aí ele cai no estante, acaba finalizando bem, enfim, finaliza com a esquerda, mas é um ponto de evolução o ataque ao closeout. Ele recebe agora bem de novo, tem um closeout, o jogador tá atacando a linha de passe, ele tem o fundo, ele ataca bem o fundo nesse... Ele finge bem o fundo, ataca o meio. Repara que ele vai receber a bola, ele tem o fundo para atacar, ele tem esse passe para realizar, ele prefere, e aí é de novo, é leitura. Ele consegue criar uma vantagem, mas é aquele vício de querer criar mais no contra um, e força um arremesso um pouco mais difícil do que seria um arremesso pro fundo. Aqui de novo a gente vai ver que ele precisa da bola um pouco mais para criar no closeout. Então, por exemplo, quando ele recebe esse arremesso, esse drible que dá a mais é um drible que hoje não é um problema. Não é um problema hoje esse drible. Assim como não é um problema esse mesmo drible que ele fez... Esse mesmo drible que ele fez aqui. Hoje não é um problema esse drible. Assim como não é um problema esse jab que ele vai dar pra... Essa finta que ele vai dar pra lá. Hoje não é um problema. Mas quando ele estiver jogando contra caras um pouco mais físicos e que conseguem cobrir espaço um pouco melhor, esse drible vai matar a vantagem. O passe é legal, esse passe não chega bem. Mas esse drible força ele a ter que criar outro. E aí ele consegue sim criar e consegue finalizar. Mas olha como ele tá numa situação mais complicada do que ele estaria se ele só pegasse a bola aqui. Deixa eu voltar um pouco. Se ele só pegasse a bola aqui e já atacasse. Se ele já pega essa bola já atacando pra cá, ele já consegue. Ou melhor, já jogando chutando arremesso. Enfim, eu acho que a leitura dele de closeout, e aí tem esse passe que ele pode dar e ele não dá esse passe, um ponto de evolução. Aqui são coisas boas, a gente vai mostrar as assistências dele, mas as assistências dele são também um ponto de evolução, porque hoje o Pedrinho não vê ainda o jogo como um facilitador. Ele conecta bem os passes, acha bem os passes, mas ele não é um facilitador de alto nível. Ele é um bom facilitador. Ele é um jogador inteligente. E aí é isso, a gente tá falando de um cara de nível muito alto, tá? O Pedrinho é um jogador, um prospecto de nível muito alto. Poucos jogadores na idade do Pedrinho eu acho que são... e me parecem tão completos, ao mesmo tempo tão singulares quanto o Pedrinho. Então a régua é muito assim, eu tô sendo muito... A lupa tá sendo muito detalhada aqui. Hoje ele não é um incrível facilitador, apesar de conectar bem passes. Vai ter um bloqueio aqui. Ele vai conseguir achar o passe no momento certo. Ou melhor, um momento um pouco menos certo. De novo uma batida de bola que dificulta o arremesso. O jogador acaba errando ali, mas vamos voltar. Na hora que sai o bloqueio, ou um pouquinho antes disso, esse jogador jogou muito bem com ele. Não sei o nome desse cara, mas jogou bem com o Pedrinho. Tem o bloqueio, já tem a troca. Ele tem a troca. E aí, esse momento aqui, se ele der esse passe aqui, vai ter uma ajuda. Então, ele hesita um pouco. Dribla. E aí, esse momento é um passe que vira um passe um pouco mais difícil. Ele tem duas leituras pra fazer. Ele pode fazer um mão a mão com esse jogador. Se esse jogador subir aqui, ele faz um mão a mão e esse jogador sai livre pra 3. Ele pode dar o passe. Ou ele podia não ter driblado aqui. O passe, ele consegue achar porque ele é grande. 2,04 m de envergadura, 1,94 m de altura. É um passe bem ajustado, mas que não resulta em cesta. Aí o erro não é do Pedrinho. Ele vai receber a bola aqui de novo. Situação de closeout para ele atacar. Aí sim ele ataca bem o closeout. Lê bem, consegue atacar no espaço. Essa aqui é o melhor dos mundos, né? Ele recebe a bola, tem um closeout que não é muito longo, viu? Mas é um closeout suficiente para ele atacar bem, explode, vê a ajuda chegando e aí dá o passe. Aí é o melhor momento do Pedrinho, acho que no Without Borders é esse lance. Aqui de novo um passe, coisa simples de leitura. Não são grandes assistências, mas para vocês verem o perfil de assistências do Pedrinho. Ele vai receber a bola aqui no fundo, vai girar, vai dar um bom passe. Ele entende bem ajudas, então quando ele vê a defesa colapsando, ele consegue achar o jogador. Aqui eu não lembro de fato o que ele faz. Vai ser um passe no fundo, isso. Dá um passe na ajuda de novo. Esse conhecimento de ajuda dele é muito natural. Ele vê a defesa colapsando, acha o passe certo pro chutador. E aí agora a gente já tem um pouco dele achando jogadores na Copa Espanha. Consegue criar. Isso aí é o que eu falo que é o diferente dele. Quando ele consegue ter um pouquinho de espaço pra jogar num contra um, ele não é parado. Assim, ele não é parado. Ele vai ter que subir de nível em algum momento
de competição. Não que o nível seja baixo, é um nível alto que ele tá jogando, mas em algum momento ele vai jogar, não sei se college, não sei se ACB, não sei se outras ligas, mas ele vai ter que jogar um nível mais alto e a gente vai entender mesmo como que ele consegue. Mas hoje, o Pedrinho sobra muito no contra 1. Ele aqui consegue hesitar, faz o marcador ficar assustado, ataca, e aí, cara, esse behind the back dele é muito natural. Olha a separação, olha o marcador do Barcelona como fica depois do behind the back dele. Olha onde o marcador vai parar. E aí tem ajuda, ele gosta desse passe também um pouco mais, como é que eu vou falar? Um pouco mais no show, é um cara que gosta de jogar um basquete plástico. Acha o passe, quem finaliza bem. Aqui levando bola, aquela hesitação e aí o passe, uma leitura legal. Esse lance é legal porque a gente vê a capacidade dele de flutuar. Aqui atrás dá pra ver. Ó, o pé direito pesado, pé direito pesado, pé direito pesado, pé direito pesado. Pé direito pesado, explode, ele ataca o aro, dá o passe. E aí assiste seu companheiro. Os últimos lances agora de novo, criando alguma separação. Muito fluido, né? E aí o passe um pouco mais plástico de fato. Jogando pique. Passe pra zona morta. E aí o último lance. Mais uma que ele vai atacando, pressiona o aro e aí acha o passe. Entende muito bem as leituras o Pedrinho. Ele entende muito bem, ou melhor, lê muito bem as ajudas o Pedrinho. Lê muito bem. Na hora que a defesa colapsa, ele automaticamente já acha o passe. Não é um facilitador natural, mas é também um facilitador. E aí a gente começa a entender e poder projetar. Agora que se conhece o Pedrinho e sabe como ele joga, e entende por que ele merece um vídeo aqui, a gente tem que entender e ser sincero aqui sobre o teto e sobre o piso. Hoje o Pedrinho, ele faz parte de um hall de jogadores que é muito difícil de se achar, mas também é muito difícil de você, como eu vou falar, de você profissionalizar no alto rendimento. Porque o Pedrinho é um criador, e ele é um pontuador. Ele é um cara que faz cesta e cria. E por conta da sua capacidade de criar pra si, ele também consegue criar pros outros. O Pedrinho não é um jogador que você vai colocar no time e falar: Pedrinho, fica no corner chutando. Pedrinho, fica de canto ali esperando a bola chegar pra você e aí você... Não, o Pedrinho não é esse cara. O Pedrinho, ele tá muito mais pra ou o cara do time ou aquele sexto homem que vem do banco e taca fogo no jogo e mata jogos. E isso é uma faca de dois gumes. Quem era assim também ainda é o Renan. O Renan é o mesmo tipo de jogador, com valências e motivações que fazem ele ter esse status que são diferentes. O Renan é um cara explosivo, um cara da transição, um cara agressivo, um cara... Ele é isso. O Pedro é um cara cadenciado, um cara técnico, um cara de equilíbrio. Eles são diferentes, mas eles fazem parte do mesmo arquétipo. O cara que você vai dar a bola e falar: faz, cria, joga. Por que a gente hoje tem poucos jogadores que são formados assim? Porque na teoria você pode ter um desses no time, talvez dois. Se você tem 3 desses no time, 4 desses no time, eles vão em algum momento estar fazendo coisas que são menos do que eles podem fazer. Você tem 4 criadores no time, você tem uma bola. Para 4 criadores, você vai ter 3 que vão ficar olhando a bola. Então, essa é a premissa, por isso que não se forma tanto. Hoje é mais fácil você tentar formar... Mais fácil não, né? Mais lógico você ver um moleque que... Você forma um moleque que chuta, um outro que vai pegar rebote, um outro que vai bater bloqueio, um outro que vai defender e aí um cara pra definir tudo. Por quê? Porque você tem que ter uma bola só em jogo. Então o Pedrinho, ele tá numa situação que é uma situação diferente. Dependendo do próximo passo dele, de carreira, a gente vai entender de fato qual é esse jogador. Quem era assim na base era o Eduardo Klafke. Eduardo Klafke na base era um cara que, beleza, tinha... O chute sempre existiu, mas era um pontuador. Era um pontuador e era um jogador muito parecido com o Pedrinho, até fisicamente, muito parecido com o Pedrinho. Menos atlético do que o Pedrinho, um pouco mais técnico do que o Pedrinho, mas muito parecido com o Pedrinho. Era um cara que pegava a bola e fazia cesta. E a bola chegava pra ele fazer cesta. Em algum momento, ele entendeu, e também quem formava, entendeu que valia mais você tê-lo como um cara que ia correr e chutar. Esse cara vai aparecer livre e vai meter bola, vai aparecer livre e meter bola. E hoje, ele é isso, ele é um chutador. O Pedrinho pode ser, eu não acho que o Pedrinho tem fluidez no chute ainda pra se tornar um chutador, mas de novo, ele tem 16 anos.
Com 16 anos, ele não deveria mesmo ter fluidez pra ser um chutador. Mas a gente tem que entender como o Pedrinho vai jogar. E aí a análise de teto e piso fica nisso. Porque o Pedrinho, ele pode muito bem ser o 0-1 de uma seleção de base. Não vai ser nesse caso porque o Matias é da geração dele. E aí muda um pouco. O Matias hoje é o melhor prospecto brasileiro com sobras. Talvez o melhor prospecto latino-americano com sobras. O Pedrinho não tá... O Pedrinho é o segundo, terceiro pra mim. Mas ele não vai ser o 0-1 da seleção dele. Mas ele vai ter esse papel mais composto em alguns momentos. Mas o teto e piso do Pedrinho é isso. Ele é um criador, ele não é um facilitador, apesar de facilitar. Ele não é um chutador, apesar de chutar. Ele não é um pressionador de área, apesar de pressionar. Mas ele é um criador. Isso é muito bom e é muito raro. E a gente tem que valorizar isso. São poucos que são isso. Mas como que ele joga? Como que você coloca o Pedrinho num time? Como que o Pedrinho ele ganha minutos num time? Como que o Pedrinho justifica os volumes nesse time? Ele tem que defender um pouco mais. Isso é uma coisa que eu nem coloquei aqui. A defesa do Pedrinho tem que ser melhor. Muito melhor. Eu não acho ele um defensor ruim, não acho ele um defensor negativo. Mas eu acho que ele tem que ser muito melhor. Ele vai ter que sobreviver com a defesa em alguns momentos. E aí, como você forma esse jogador? Ou ele vai dar um salto, e aí é o que eu quero ver de fato. Ou ele vai dar um salto e vai ser um jogador que vai jogar pique, vai armar o jogo, vai jogar com leitura. E vai virar um armador, que eu acho que ele pode, sendo muito sincero. Ou ele vai ser um cara sem a bola, que vai ter que jogar como um combo guard aí. Um cara que às vezes vai ter a bola pra levar, às vezes vai ter a bola pra tomar decisão, mas no geral vai ter que jogar sem a bola. Hoje ele tá num limbo, ele não é nem isso nem outro. Ele não é um armador e ele não é um combo guard. Ele é uma mistura dos dois. E dependendo do que o time precisa, ele é uma coisa ou outra. Isso é bom, isso é muito, muito bom. Mas eu acho que isso no longo prazo é um pouco difícil de se sustentar. Então eu tô bastante interessado e intrigado para ver como o Pedrinho vai ser implementado também, por exemplo, na seleção de base. Se ele vai ser o sexto homem que vai pegar a bola quando o Matias estiver no banco e vai fazer 20 pontos. Ele é capaz de fazer 20 pontos em 20 minutos. Ou ele vai ser o cara que vai ser o segundo ao lado do Matias, ou ele vai ser o armador. Tem muitas coisas, mas hoje o que você precisa saber é que o Pedrinho é o melhor jogador de X1 no basquete de base brasileiro há um tempo, pra ser sincero. Ninguém joga no X1 como ele joga, ninguém tem cadência no X1 como ele joga, e ninguém tem um teto de projeção pra X1 quanto o Pedrinho. Eu acho que ele pode, mas eu não tenho certeza. Ele pode ser um jogador que chega na NBA como um criador de X1. Ele pode. Ele precisa de mais físico, ele precisa de um pouco mais de explosão e ele precisa um pouco mais de gravidade, principalmente no arremesso com o chute. Então em pull-up, ele precisa, no DPJ, ele precisa de um pouco mais de DPJ, um pouco mais de pull-up, um pouco mais de jogo de costas. Se ele conseguir pincelar isso, ele entra na NBA. Ele consegue entrar na NBA como um criador de X1. Se não, ele vai ter que sobreviver de outro jeito. E eu não quero projetar sucesso ou fracasso a estar na NBA, porque não é, isso não é verdade. A gente sabe que a NBA não é o lugar onde só tem os melhores jogadores, tem muita coisa que envolve um jogador estar na NBA. Mas o Pedrinho, pensando em college, pensando no que ele decide fazer, ele vai ter que entender um pouco melhor qual é o jogo dele. E eu tô totalmente interessado pra ver o que isso vai acontecer. Só 16 anos, faz 17 no final do ano, em dezembro. Ele vai jogar o Sul-Americano Sub-17 com 16 anos. Vai ser um dos mais novos da competição. Por um mês ele não tava jogando agora, com a geração 2009. E, enfim, eu não sei como é que tá o processo acadêmico dele. Mas é um jogador muito novo, e normalmente jogadores muito novos em estados de desenvolvimento FIBA conseguem virar bastante coisa. De novo, a minha comparação com o Eduardo Klafke é essa. Eduardo Klafke é muito novo também. Ele é final de 2005, quase 2006, muito novo. Pedrinho também muito novo. São dois jogadores muito parecidos e eu acho que o Pedrinho vai ter que tomar uma decisão para a próxima temporada do que ele vai ser. Ele é um armador, ele é um chutador, ele é um combo guard, ele é um facilitador, o que ele é. E aí quando ele for alguma coisa mais concreta, a gente vai saber de fato como tanto talento e tanta capacidade consegue materializar num jogador que já é muito especial, mas que eu coloco a mão no fogo, que se conseguir se desenvolver do jeito que a gente imagina minimamente, ele vai ser muito diferente do que a gente teve no basquete de base em muito tempo.